retornando ao nosso rápido intervalo com a tão famosa colinha, que o material que chega através da espiritualidade, quando estamos preparando as nossas noites de estudos, estamos fazendo a pesquisa, gentilmente eles dão um jeitinho de nos intuir a buscar tal coisa, e o material acaba fluindo para nós, graças a eles que nos ajudam nas nossas noites de estudos. Como sempre, eternamente grato a esses irmãos da espiritualidade que tanto nos auxiliam nessas noites de estudos. Após esse vídeo, Magneide fará seus comentários, observação, prece de encerramento, e depois o espaço estará democraticamente aberto para que cada companheiro possa fazer uma observação, algum comentário, aquilo que possa nos ajudar a enriquecer esta noite de estudos. Esta pergunta 694, ela é muito delicada, né? A pergunta é a seguinte: que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? O Espírito da Verdade deu a seguinte resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem está materializado. Quando nós falamos de poder, dinheiro, prestígios, coisas do tipo, sexualidade é um item também que traz muita preocupação para todos nós, que é um item que faz descermos vários degraus naquela escala evolutiva, né? Bom, vamos dar início. A materialização ficou da seguinte forma: a palavra sexualidade tem origem no latim, sendo uma derivação de sexualis, que significa do sexo, e do sufixo idade. Portanto, sexualidade descreve o conjunto de características, comportamentos e fenômenos relacionados ao sexo, ou seja, como cada indivíduo expressa a vivência ao seu impulso sexual. E temos a palavra sensualidade, vem do latim sensualitas, que significa capacidade de sentir ou sensibilidade. Deriva de sensus, que se refere aos sentidos ou à capacidade de percepção. A palavra é formada pelo radical latino sensualis, o que sente que tem sensibilidade, e do sufixo itas. Estamos há algum tempo observando um processo que se chama sexualização infantil, que é a exposição de crianças e conteúdos com ambientes ou situações que não condizem com a fase de desenvolvimento, resultando em uma erotização precoce, extremamente prejudicial ao desenvolvimento, que impacta negativamente as construções emocionais de todos os indivíduos, meninos e meninas. Quando da nossa evolução moral e espiritual, como falamos, nem antes nem depois, e sim na hora certa, por que haveria de ser diferente com cada fase que devemos passar na infância, adolescência, adulto e ficar maduros? Tudo tem seu tempo certo, tudo tem a sua idade. Mas por conta de alguns likes, algumas curtidas, um suposto sucesso, vemos muitos jovens pulando algumas fases da vida e vendo muitos casos onde até seus protetores, pais, aprovam essas mudanças. Por outro lado, vemos muitos jovens criando. Isso também foi abordado no mês passado, Setembro Amarelo, depressão, e que leva ao suicídio. Esse vazio, uma existência muito grande, os levando à depressão e por fim ao suicídio. Acabamos de sair do Setembro Amarelo, como acabei de dizer, o mês de prevenção do suicídio, algo que devemos ficar atentos o tempo todo. Mas se foi criado um mês para isso, é porque é muito pior que a nossa imaginação possa alcançar. Ao longo do tempo, o termo também passou a designar a qualidade de quem provoca o interesse de outras pessoas pelo seu charme, pela sua propensão à luxúria e aos prazeres sexuais.
Um mentor. Há muitos laços que prendem a alma às paixões inferiores, como os variados processos que a sensualidade usa para sua satisfação, embriagando os sentimentos em sensações grosseiras. É, pois, nesse sentido, que o espírito é considerado animal, mesmo com vestimentas diferentes destes. No entanto, as suas investidas no campo dos desregramentos são a mesma, ou por vezes piores. É muito importante educar e instruir. É um tema delicado, mas onde o sempre conversar é o melhor a se fazer. Quantos erros ainda hoje são cometidos por falta de informações? Não é verdade? E nós temos que observar isso. Essa observação aqui do mentor, ela é muito importante. Porque mesmo com tantas informações, tantas conversas, ainda temos uma quantidade gigantesca de transmissões de doenças. Então, conversar sobre DST e sobre infecções sexualmente transmissíveis é muito importante, gente. Algo que para muitos de nós, pelos nossos pais, nossos avós, era um tabu. Hoje nós temos uma gama de informações, à disposição de todos. Então é muito importante a conversa, é muito importante educar. Não só dizer, sobre nada assim sobre o sexo. O sexo é importante, se não fosse o sexo, não haveria reprodução. É por isso que entra logo em seguida de obstáculos à reprodução. Tá? O sexo é uma troca de energia maravilhosa, mas com responsabilidade. Tá? Muitos se perdem, muitos acabam acontecendo, muitos realizam atrocidades por conta desse desejo sexual, desse desejo animalesco. E com isso, muitas doenças ainda são transmitidas. Tá? Nós temos a sífilis, que é coisa de milhares de anos, ainda hoje existe transmissões de sífilis. Por quê? Pessoas que não têm o devido cuidado na relação sexual. O sexo casual, essas coisas todas, tem que vir acompanhado de proteção. Isso é muito importante, gente. Tá? É algo que um casal, uma menina contrai a doença sífilis, a propensão da criança nascer com problemas é gigante. E um dos problemas é a cegueira. Tá? Às vezes o companheiro tem sífilis, por uma graça não passa, graças a Deus, e não transmite à criança. Mas, se a mãe transmite para a criança, uma das doenças é a cegueira. Né? Então é algo que uma criança vem com uma doença dessa, contrai uma doença dessa, muitas vezes por irresponsabilidade dos genitores, né? Então, é muito importante ficarmos alerta. Da alta esfera espiritual, o homem quando olha somente para baixo, olha isso, o homem quando olha somente para baixo, esquece de sentir o espírito que domina a matéria. Ele é animalizado, ocupando a sua mente com a apologia de que a carne precisa de carne e que as satisfações inferiores o distraem. Não estamos aqui contra a prática do sexo que sabemos ser força da continuação da espécie, mas somos somente contra o desregramento do mesmo, que pode levar à loucura e ao fascínio. O excesso das sensações pode embriagar a alma em caminhos de difícil recuperação. Da alta esfera espiritual, meus amigos. Sexo e Obsessão. É um livro escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco, que aborda o desequilíbrio moral e sexual através da ótica da doutrina espírita. A obra explora como condutas sexuais desequilibradas e o uso indevido da sexualidade geram obsessões espirituais complexas, afetando o perispírito e a reencarnação.
O livro analisa o desdobramento das aberrações sexuais, como a luxúria, a pornografia, a sensualidade perversa e a parasitose obsessiva, no contexto da doutrina espírita. Detalha como os comportamentos sexuais inadequados em vidas passadas criam necessidades falsas no perispírito, levando a problemas íntimos e obsessões. Procura oferecer um entendimento mais profundo sobre as perturbações sexuais e a importância da educação moral e do trabalho de transformação interior do ser humano. Conceitos que são abordados nessa obra: sexo e obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Perdão. Obsessão. A influência de espíritos obsessores que se aproveitam do desequilíbrio moral e das fixações sexuais para prejudicar o encarnado. O perispírito, um elo de ligação entre o espírito imortal e o corpo físico perecível. A influência de condutas sexuais inadequadas se manifesta nos tecidos sutis do perispírito, criando complexidades e desarmonias. Reencarnação. O livro mostra como os desvios sexuais passados podem gerar um processo reencarnatório complexo, com perturbações e sofrimentos que exigem reparações. Pelo amor ou pela dor. Essa obra, quem tiver oportunidade, pesquisa na internet. Eu acredito que tenha audiobook dessa obra, tá? Ela é baseada em fatos reais. Mesmo educando a poderosa força sexual, existem outras para serem disciplinadas. O egoísmo, a avareza, que não se sabe quando elas estarão, podemos dizer, domesticadas. Tá? Enfim, é uma fileirazinha de problemas, né? Um acaba gerando o outro. Miramês. E quando observamos nos meios espirituais que anunciam antes de consolidar a educação e voltam atrás, envolvendo-se nos sentimentos que supunham vencidos. E agora, como explicar o que não se consolidou em Cristo? O silêncio, em muitos casos, é força poderosa. Deixemos que os outros descubram as nossas virtudes, sem que nossa voz participe em defesa própria. A vanglória sobre ser a perda já do conquistado. A vanglória pode ser a perda do já conquistado. Não inventemos meios ilícitos para uma coisa tão séria como é a reprodução, e não desmoralizemos seus valores para nossa própria satisfação. A natureza faz tudo sobre as bênçãos de Deus. Se os nossos pensamentos estão soltos no campo da sensualidade, procuremos domesticá-los. Como a riqueza, a sensualidade e a sexualidade são elementos que destroem, pois sempre são usados de forma errada e viram armas perigosas contra a nossa evolução espiritual e moral. Não esqueçamos que nós temos vários casos, centenas, milhares, espero que fique na casa de milhares. Pedofilia exercido por padres, pastores, espíritas, como nós tivemos o caso do João de Deus, que eu tenho a plena certeza que a egrégora da sua casa de oração, ela curava mesmo. Mas aí o egoísmo, a prepotência, a sexualidade, o poder, coisas de quem? Do encarnado, fizeram uma obra tão bela, fizeram de uma obra tão bela um instrumento para que ele se perdesse.
no dinheiro, no poder e principalmente na sexualidade. Quando alguém procura um padre, um pastor, um guia espiritual, um espírita, um curandeiro ou coisa do tipo, a pessoa ela já está com um problema extremamente grave. Ela já não consegue raciocinar o que é certo, o que é errado. Não consegue passar, muitas vezes não consegue passar pelo crivo da razão. E acontecem essas aberrações. Vou tirar o obsessor de você através de atos sexuais. Gente, infelizmente, a pessoa está com um problema tão grande, algo que os médicos já a desenganaram, e ela procura e vê ali um salvador. E o cara está abusando da fé da pessoa. Algo tão caro e tão precioso, as pessoas acabam matando isso dentro do ser humano. Imagina as pessoas que sofrem esses abusos ditos de Deus, que não é possível, né? De Deus é só a criatura que foi criada, mas é um ato tão pervertido que é difícil qualquer explicação. Não existe. E aí fazem com crianças, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, acaba acontecendo de tudo. Tudo por conta ou pelo prazer. E a pessoa se perde imensamente. Bom, uma frase para encerrar esta noite de estudo. Não desdenhemos os nossos valores, passemos a compreendê-los. Um mentor. É muito forte isso. Não desdenhemos dos nossos valores, passemos a conhecê-los. Bom, meus amigos, com isso nós encerramos essa noite de estudos com um item que é muito importante, que fala da sexualidade e da sensualidade. Alguém quiser postar alguma coisa após o encerramento da Magnete, o espaço estará democraticamente aberto. Essa semana, apenas como uma curiosidade, no dia 9/10, hoje nós estamos... quinta-feira, nós vamos ter, completam-se 164 anos, exatamente no dia 9/10 de 1861, 300 livros foram queimados em Barcelona, na Espanha, livros espíritas que Allan Kardec mandou para um livreiro. Esse ato ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, que graças a essa fogueirazinha gerou curiosidade. O que estava se queimando? Falava-se do quê? Era sobre o quê? A curiosidade fez a obra ser mais difundida do que só os 300 livros que foram enviados. Tecnicamente, o tiro saiu pela culatra. Mas você vê como a espiritualidade dá um jeito? Aquela fogueira causou aos espíritas um horror. Que absurdo isso e tal. E isso ajudou a difundir e a divulgar o espiritismo, porque gerou aquela famosa curiosidade, né? O que estavam queimando? Aí seguiu em frente, estamos hoje aqui estudando obras espíritas. Bom, meus amigos, por aqui vamos encerrando, que ele já ficou um pouco mais longo do que deveria, por ser apenas uma pergunta. Eu tenho só que agradecer a vocês a oportunidade bendita de adentrar aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada irmão aqui em meu lar. Deixo um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.